Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Na verdade, fizeram uma pergunta para Jesus, né? Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Olha só, ficaram escandalizados. Quem? Os fariseus. Agora veja só, querido, a força que tem uma tradição. A força que tem uma tradição, a ponto dos fariseus ali estarem escandalizados e viram contra Jesus, né? Interessante que no início do texto aí, versículo 1, vai dizer que eles vieram de Jerusalém. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e também alguns escribas e lhe perguntaram. Vieram só isso. Vieram de Jesus estava em Genezaré, né, uma cidade ali próxima ao lago, ao mar da Galileia, chamado também Lago de Genezaré. Ele estava ali naquela cidade. E vieram de Jerusalém, de uma outra cidade, meu irmão. Alguns fariseus e escribas, só a fim de fazer esta pergunta a Jesus, que aquilo estava corroendo por dentro deles, aquilo estava incomodando muito. Os discípulos estavam transgredindo uma tradição dos anciãos, né? No versículo 2 eles vão fazer a pergunta a Jesus: olha, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Olha só, quando às vezes nós fazemos uma besteira se tornar um tormento em nossas vidas, né? Uma besteira. Porque não era motivo para tanto. Não era motivo para tanto. E eles então se dirigem de Jerusalém até Genezaré, onde Jesus estava, somente para fazer esta indagação, esse questionamento, esta pergunta, que não foi simplesmente uma pergunta. Eles estavam ali imprensando a Jesus, colocando Jesus contra a parede. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Se eles estivessem com essa mesma preocupação porque estavam transgredindo a palavra de Deus, que maravilha, hein? Mas só porque estavam transgredindo uma tradição, meu irmão, dos antepassados da igreja, né? Dos patriarcas ali da igreja. Olha só a força que tem uma tradição na vida de algumas pessoas, né? E a gente vai ver os fariseus ali se escandalizarem com isso. Por que eles se escandalizaram, irmão? Sabe por que eles se escandalizaram? Porque Jesus não tratou aquela atitude de seus discípulos de comer sem lavar as mãos como um pecado. Não estou dizendo que é correto, né? Nós vamos falar sobre isso aqui. É correto, sim. Antes de comer, lavar as mãos. É um bom costume, é uma boa tradição. Só que Jesus não tratou aquilo como um pecado. E aí eles se escandalizaram com aquilo, ficaram chateados com aquilo, a ponto de se escandalizarem, né? E os discípulos vão dizer para Jesus: olha, sabe que os fariseus ficaram escandalizados com isto?
Porque não era pecado, e nem é, se você de repente comer e não lavar as mãos antes. Às vezes nós estamos na rua, nós estamos em lugares, e surge ali algo para comer, você está com fome, você não lava as mãos, você pega e come, entendeu? Quando estamos em casa, na hora do almoço, ou janta, alguma coisa, nós às vezes vamos lá lavar as mãos. Mas não era pecado isso. E os fariseus e os escribas estavam tratando aquilo como um tremendo pecado. Não só ali pelo fato de lavar as mãos, mas porque de não lavar as mãos antes de comer, mas porque estavam indo contra uma tradição dos anciãos. Uma tradição, a força que tem uma tradição em determinadas instituições, em determinadas igrejas, né, denominações. E às vezes individual mesmo. Nós às vezes colocamos costumes nas nossas vidas, hábitos, e aquilo vira uma tradição, que se não fizermos aquilo ali, se não fizermos aquele ritual, o dia não está bem. O dia não está bem, a semana não está bem, o mês não está bem. Todo mês temos que fazer aquilo, toda semana, todo dia, ou seja lá o que for. Mas você não pode imputar os outros a fazerem também. E eles imputavam a todos a fazerem aquela tradição que vinha dos anciãos. Se não fizessem, estavam transgredindo, né? Transgredindo a lei. E Jesus vai questionar eles. Vocês sim, por força de uma tradição, vocês transgridem a lei de Deus. Transgridem a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, aquela tradição era ruim ou não? Não era ruim, querido. Não era uma tradição ruim. Era uma tradição boa, que inclusive nós guardamos até hoje, né? Nós fazemos isso aí como uma forma de higiene. E é bom que se faça mesmo. Mas por que Jesus foi contra ali naquele momento os fariseus? Como eu disse, eles estavam ali condenando aqueles discípulos como pecadores, porque estavam praticando esse ato. Por isso eles foram contra Jesus. E às vezes nós não temos que concordar com toda a tradição, né? Com toda a tradição. Mas nós temos que ter sabedoria, né? Para não querermos muitas vezes destruir uma tradição que muitas vezes nem é pecado. E que muitas vezes vai até nos fazer bem, vai nos aproximar mais de Deus. Então nós temos que ter cuidado. É uma tradição, é pecado. É uma tradição, vamos contra. Não, calma. Tem tradições que são boas. Inclusive, nós vamos ler o texto aqui que os apóstolos deixaram também as suas tradições pautadas na palavra de Deus. Tem tradições que são boas e devemos até guardá-las, né? Nem toda a tradição é ruim. Mas o que se torna às vezes ruim? O julgamento. Por exemplo, vamos supor que tem uma igreja aí, uma igreja evangélica, ou seja, qual for, que tem a tradição de levar os seus membros uma vez por ano para orar no monte, né? Toda aquela data, determinada data, a igreja vai para o monte orar, né? Leva seus membros. É pecado uma tradição dessa? Não, meu irmão. Não é pecado. Mesmo que você, fazendo parte daquela denominação, você não concorde, né? Você tem suas opiniões próprias. Eu não preciso ir no monte, eu oro aqui mesmo eu falo com Deus. Ok, tudo bem. Mas você não pode também condenar, né? É uma tradição da igreja, aquela igreja aí uma vez no ano ao monte, levar todos os membros da igreja a orar. Não condene, meu irmão. Está ferindo em que ali a palavra de Deus? É uma prática, é uma maneira que eles têm de, né, mexer com o espiritual ali deles, com o emocional, ou seja, eles fazem aquilo porque é como se fosse um sacrifício. Mas não que quem esteja em casa, a oração seja menos ouvida do que aquele que está no monte. É só ter a compreensão. Entendeu? Às vezes é uma prática da igreja, mas você não pode já imputar como pecado. A não ser que os fariseus daquela igreja, eles lhe obriguem. E até diz que se você não for, diga ali que se você não for, seja pecado. Aí sim, se tiver fariseus ali, se levantando para dizer quem não for está cometendo pecado, aí na verdade quem está cometendo pecado é eles.
entendeu? Mas se não tem fariseus ali imputando a sua não ida como pecado, tá tudo bem. Nem o que eles estão fazendo é pecado, e nem você deixando de ir também está sendo pecado, tá? Então tem tradição que, dependendo de também como ela for tratada, não vai ter problema nenhum, não vai ser pecado. Inclusive pode existir traduções que vão contra aquilo que diz a palavra de Deus. Esteja aí então ligado nisso aí, atento. Se aquela tradição diz contrário ao que diz a palavra de Deus, aí você põe o pé no freio, entendeu? Aí você põe o pé no freio. Por quê? O que foi que Jesus disse aqui com relação aos fariseus e aos escribas? No versículo 7, de Mateus capítulo 15, ele vai dizer: hipócritas, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí ele vai dizer por quê? No versículo 9: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ensinando doutrinas que vêm de homens e não vêm de Deus. Por que são hipócritas? E honram a Jesus com os lábios, da boca para fora, mas não de coração, né? O coração está longe de Jesus. Jesus vai fazer essa acusação aqui nos versículos 7, 8 e 9. Essas pessoas são hipócritas, porque honram a Jesus com os lábios, mas os seus corações estão longe dele. Estão honrando a Jesus só da boca para fora, né? Dizendo que tem Jesus, que adora Jesus, que Jesus é o Senhor. E Jesus é mais o coração de vocês, estão longe de mim. Por quê? Porque em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, que vêm de homens, e não de Deus, né? E não de Deus. Então, meu irmão, cuidado com costumes, com hábitos, com tradições que ferem os princípios da palavra de Deus. Se sua igreja em algum momento está colocando um costume, ou já tem um costume, um hábito, uma tradição, que você vai para a palavra e vê que não encaixa, então volte atrás, volte atrás. Coloque o pé no freio. Se você quer agradar a Deus, priorize mais a palavra do que uma tradição. Priorize mais o ensinamento da palavra do que ensinamento de homens. Está entendendo? Então, a gente vê ali que os fariseus, eles davam mais valor, às vezes, a muitas das tradições que vinham dos anciãos do que a própria palavra de Deus. Isso está errado. A gente não pode dar mais valor, porque desde a época de meu avô, meu bisavô, tataravô, estava na igreja e a igreja já fazia isso e nós temos que continuar a fazer a mesma coisa. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Não ofende a palavra de Deus? Não fere? Ok. Também você não pode imputar aos outros como obrigação que, se não fizer, está pecando. Ok, se você não faz isso, tudo bem. Mas se você está imputando aos outros a fazerem, se não fizer, está cometendo pecado, porque você está desobedecendo uma tradição da igreja, ou uma tradição da família, uma tradição que nós praticamos há muito tempo. Se você está imputando isso como pecado, quem está pecando é você. Você é o pecador. Ou se aquela tradição fere, você não deve fazer. Estão querendo colocar para você. Mesmo que não imputem como pecado. Não, se não quiser ir, tudo bem. Não tem problema não. Mas se quiser ir, nós ficaremos muito felizes, ficaremos alegres. E aí de repente você vai para... Mas só que aquela tradição, ela fere os princípios da palavra de Deus. Então você aí agora é o pecador. Tanto quem está lhe levando a cometer, como você que está cometendo, você também está pecando. Porque você está fazendo algo por tradição que fere os princípios da palavra de Deus. Então, os fariseus ali, eles davam muito mais valor, às vezes, a muitas das tradições do que o que dizia a palavra de Deus, do que dizia a lei de Deus. Como eu disse, a tradição ela pode ser algo bom ou pode ser ruim, depende, né? No caso dos fariseus ali,
o problema não era apenas a tradição em si, né? Jesus foi contra ali a hipocrisia deles. Eles tinham mais zelo pelas tradições do que pela palavra de Deus. E às vezes agimos assim também. Às vezes queremos servir a Deus, mas não abrimos mão das nossas tradições. Não abrimos mão dos nossos hábitos, dos nossos maus costumes e que não agradam a Deus. Costumes que tínhamos antes de nos convertermos, mas agora nós nos convertemos e não queremos deixar esses costumes que tínhamos anteriormente. Costumes que foram passados muitas vezes até pelos nossos pais ou pela igreja que nós íamos de vez em quando, ou foi passado pelos nossos avós, ou até mesmo costumes que ninguém passou, mas nós adquirimos, né, no decorrer das nossas vidas. E quando nos convertemos, nós não queremos deixar esses costumes porque nós estamos presos a eles. O que é que a Bíblia vai dizer aí? Em 1 Pedro 1,14, 1,14, versículo 15 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Bom, se você agora se converteu, se você agora quer seguir com Jesus, se você agora está vivenciando o Evangelho, o que é que a Bíblia está dizendo aí? Como filhos da obediência, né? Como você agora é um convertido, você é um filho de Deus, você está agora no Evangelho. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância espiritual, meu irmão. 1 Pedro 1,14. Então, se você vivia na ignorância espiritual, sem conhecimento do que realmente agrada a Deus, do que é para fazer, o que não deves fazer, e agora você se converteu, você está sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, não queira se amoldar a essas paixões que você tinha antes da sua conversão. E se Pedro escreveu isso aqui, é porque naqueles dias ele já via isso acontecer. Ele já via crentes com saudade de algumas coisas do mundo, de alguns costumes, de algumas paixões que eles tinham lá no mundo e agora querendo se adaptar como crente, trazendo aquelas paixões do mundo, querendo fazer uma moldagem, né? Será que nós não estamos vendo hoje isso acontecendo? Eu acho que até em muito maior grau do que antes. As pessoas estão na igreja, mas trazendo o mundo para dentro da igreja, o mundo para dentro de si, por conta de algumas paixões que a pessoa tem ainda mundana, que ela não quer se libertar. Ela não quer. Cristo quer, mas ela não quer. E ela se apega. E naqueles dias já existia isso, e Pedro vai dizer isso. Olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Não se amoldem. Deixa tudo para trás, meu irmão. E aí no versículo 15 ele continua: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. Em outra tradição vai dizer assim: segundo é santo aquele que vos chamou, olha, pelo contrário, vocês devem agir contrariamente da forma como vocês estão agindo. Vocês agora são filhos da obediência, vocês não podem se amoldar às paixões que vocês tinham anteriormente na ignorância de vocês espiritual. Pelo contrário, Pedro vai dizer, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O próprio Deus diz, sejam santos, porque eu sou santo. Mas infelizmente muitos, por conta de costumes, tradições, paixões que tinham anteriormente, por aquela tradição, não abre mão, querido.
Às vezes a pessoa vem de uma crença que tinha costumes e tradições lá e se converte ao verdadeiro evangelho, mas ainda está preso àqueles costumes, àquelas tradições, àquelas paixões que tinha mundana. Estou falando aqui não somente de carnalidade de quem estava no mundo, mas às vezes você vem de uma outra crença que praticava coisas que não agradavam a Deus, que feriam a palavra de Deus, e você ainda se vê preso. Era costume nosso, era costume da família, minha família era costume, era tradição fazer isso aqui. Mas está na palavra, meu irmão, está ofendendo a palavra, está ferindo a palavra de Deus. Se liberte disso, querido. Senão você não vai ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida, nem da sua família. Você já é muito abençoado, você já é uma pessoa muito abençoada. Você pode ter mais bênçãos ainda, mas você tem que se libertar de muitas coisas, talvez, que não esteja agradando a Deus. Reveja aí seus costumes, seus conceitos, tradições. Veja se agrada ou não a Deus. Veja se fere ou não a palavra de Deus. Os fariseus, por exemplo, eles se amoldaram àquelas tradições dos anciãos a ponto de darem mais valor a elas do que a palavra de Deus. Eles estavam moldados ali àquelas tradições e eles não abriam mão daquilo ali. E aí eu pergunto, você ou sua igreja tem colocado algum costume, alguma tradição acima da palavra de Deus? E aí? Jesus não tem nada contra uma tradição, desde que ela não transgrida a palavra de Deus e nem condene as outras pessoas só porque não fazem o mesmo. Jesus não tem nada contra as tradições que não vão contra a palavra de Deus, e nem também fique condenando alguém. Por exemplo, tem igrejas que quando chega no final do ano, no Natal, tem a tradição de fazer caridades, né? Tem pecado nisso aí? Não. Seria bom que fizesse no decorrer do ano, porque a fome não vem só no final do ano, na época do Natal, né? E graças a Deus que tem igrejas que fazem essa caridade, esse trabalho dentro das suas condições. Outras até têm condições de fazer mais e não fazem. Mas, graças a Deus, glória a Deus que tem igrejas que fazem no decorrer do ano. Tem umas que só fazem no final do ano. Não é pecado, é ótimo. Bela tradição, né? Que as novas gerações guardem essas tradições e ainda criem outras que glorificam o nome de Deus. O problema é quando você condena. Porque nós fazemos aí, igreja tal não faz. Olha que pecado. Aí você está apontando o dedo, você está condenando. Aí quem está pecando é você. Você está fazendo o que é certo, mas está em pecado porque está condenando a outra que não faz. Desde apontar, faça o que você tem que fazer. Individualmente, faça também o que você tem que fazer. Às vezes você deixa de fazer o que tem que fazer porque os outros não estão fazendo. Se Jesus está dizendo lá em Mateus 25:31, olha, quando vocês deram comida a quem tinha fome, água a quem tinha sede, quando vocês foram visitar o enfermo, o doente, visitar também o encarcerado, era a mim que vocês estavam fazendo estas coisas. E aí aqueles que fizeram isso, estavam à direita de Jesus, estavam sendo salvos, porque além da fé, eles praticaram o que tinham que praticar, as boas obras do Espírito Santo. E os que estavam à esquerda, eles tinham fé, mas não praticaram as boas obras do Espírito. E aí estavam indo para a perdição. Em outras palavras, Jesus, ele está dizendo aí o que nós como cristãos devemos fazer. E às vezes você não faz isso porque fica apontando. Porque a igreja não faz isso, não faz aquilo, não visita os enfermos, não visita quem está doente, não visita os encarcerados. A igreja não faz isso e aquilo, e aí você também não faz. Você incorre no mesmo erro. Deixe de estar olhando para a vida dos outros que não estão fazendo. Olhe para a sua e faça e agrade a Deus. Você não quer ser abençoado por Deus? Porque se você fosse igualar os outros que não fazem o que deveria fazer diante do Senhor, você vai ficar também sem as bênçãos de Deus. Então, meu irmão, cuidado, porque às vezes
nós nos deixamos levar pelo que os outros não fazem, ou então por algumas tradições que vão ferir a palavra de Deus. Tradições que vêm de homens, né? E que ferem a palavra de Deus. Colossenses 2, versículo 8, eu vou ler aqui, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias, com sua filosofia e vãs sutilezas. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Cuidado, meu irmão. O versículo já começa dizendo cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Então, tradição, dependendo da qual seja, não é pecado. Não é pecado. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Olha só, os apóstolos deixando tradição, deixando tradições aí para o povo de Deus. Está aí em 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, né? Se apartem de todo irmão que ande desordenadamente. Se aparte. Porque quando você começa a andar com esses irmãos, você vai pegar maus costumes também. Então está dizendo aí, ó, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós receberam. Eles deixaram a tradição de viver, praticar o que está escrito na palavra de Deus. Tradição que Jesus vai dizer que não contamina o homem, né? Então, tem muitas coisas que nós fazemos que nos contaminam. Tradições que criamos, defendemos, tradições que estão ferindo a palavra de Deus e que colocamos acima da palavra de Deus, que se não fizermos, estamos em pecado, e aqueles que não fizerem estão em pecado também. Cuidado, querido. É bom ter bons costumes, bons hábitos, ter tradições que nos elevem à presença de Deus é bom, mas não condene os outros porque não fazem, né? Que Deus nos abençoe e que Jesus possa estar sempre conosco, nos guiando, nos orientando a fazermos aquilo que vem engrandecer e exaltar o seu santo nome. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, pelo amor que tem derramado sobre as nossas vidas, pelas tuas bênçãos. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, as nossas ofensas, esteja nos conduzindo, Senhor, de forma que venhamos fazer sempre aquilo que te agrade. Que nós possamos nos despir de todos os maus costumes, maus hábitos, tradições, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que venha ferir a tua palavra e te deixar triste com cada um de nós. Nos ajude nesta caminhada, Pai. Atenda, Pai, ao clamor de cada filho teu que esteja passando por problemas nesse momento, seja qual for o problema, seja de saúde ou não, que o Senhor os socorra nas suas aflições, nos seus sofrimentos. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.